Meu nome é Ana Rosita Pessoa, eu sou atriz aqui em Brasília e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aqui um psicólogo que vai nos brindar com suas informações valiosas. Luciano Amato, gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Kendi, muito obrigado. Perfeito. Luciano, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e em que momento da sua vida foi fundamental, no médio, que você falou assim, eu quero ser psicólogo. Se for a influência dos pais, sei lá, de amigos. Sim. Olha, minha história, acho que ela é muito da minha essência, né? Nesse sentido. Bom, primeiramente, eu nasci em São Paulo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito voltada para questões sociais, muito preocupada com o outro, com uma escuta. Eu costumo dizer assim, que na época, até da adolescência, eu gostava muito de ouvir meus amigos, né? E conversar muito sobre... Gostava de gente? De gente. Sempre gostei muito de gente. Então, isso já vem desde lá de trás. Porém, acho que é muito importante comentar como que a sociedade vai se construindo. E eu, chegou num determinado ponto, no segundo grau, eu falei, bom, que profissão que eu vou seguir? E eu cheguei à conclusão que seria psicologia. Porém, isso em 87, 86, aliás, 85, 86, ainda existia muito preconceito. Quando eu falei que assim, eu ia seguir psicologia, minha família falou assim, mas como assim psicologia? Aquela questão de profissões de homem e profissão de mulher, né? E acabaram me convencendo que talvez não seria a profissão ideal. Eu imagino, porque assim, no Brasil, a primeira turma de psicologia se formou em 1968. Então você está falando com 18 anos depois. E nessa ocasião eu falava o seguinte, não, é só louquinho que vai... Mas é verdade. Tinha muito esse conceito, mas não é uma profissão que dá dinheiro, né? E eu acabei com 18 anos, né? Eu falei assim, então acho que eu realmente vou fazer algo que dá dinheiro. E fui fazer a faculdade de análise de sistemas. Ok. Não tinha nada a ver com a psicologia. Fiquei na faculdade por 2 anos, até que em um determinado momento eu estava de manhã, a professora falando sobre limite derivada. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Foi aí que me deu esse clique e eu saí no meio da aula. Eu falei assim, não, eu vou fazer o que eu quero. Então esse foi um momento assim, para mim, importantíssimo na minha vida, porque eu tomei uma decisão por mim que influenciaria a minha vida inteira, não só a minha, mas de outras pessoas. E aí cheguei em casa e falei assim, desisti da faculdade. Eu falei, pô, você está louco? Eu falei assim, não, eu vou fazer psicologia, porque é isso que eu quero. E realmente fiz, passei em 3 vestibulares, né, na época, e foi a melhor opção, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E você falou uma coisa importante assim, quando a gente escolhe uma coisa, naquele momento você tem que renunciar a outra coisa. Não tem jeito. Exatamente. Né? Exatamente. Quanto mais assertiva for a escolha, melhor. E acho que assim, né, aí fica uma lição que toda decisão tem uma consequência. Sim. Né? Então, que essa consequência, seja ela positiva ou não, que ela seja fruto de uma decisão nossa, porque aí você assume essas consequências dependendo do que vier, né? E não de uma decisão de algo imposto, né? ou sugerido por outras pessoas, porque eu acho que causa arrependimento. Então eu considero isso aí. Aí eu fui fazer psicologia com a ideia de ir para a área clínica, porém quando eu cheguei no segundo ano eu falei, eu preciso fazer um estágio para me entender um pouco melhor o que é a área. E as oportunidades que tinham na época eram muito mais voltadas para a área organizacional de empresa. Ok, tá. E aí eu comecei na área de seleção, comecei a atuar profissionalmente e comecei a gostar. E aí eu trago outra lição, que a gente se dá a oportunidade de conhecer coisas novas, porque eu não imaginava, não gostava, eu tinha um viés meu, que eu não gostava de trabalhar em empresa, né? Eu achava um ambiente que não era legal, pelo menos em questão de psicologia, mas eu encontrei um outro espaço que eu não conhecia, e eu falei assim, poxa, é sim uma possibilidade.
e a partir daí eu fui para a seleção, me especializei depois em treinamento. Essa questão de treinamento também ela me trouxe um outro ganho, porque na época, pode não parecer, tá, gente? Mas na época eu era bastante tímido e isso me trouxe um ganho pessoal, porque eu comecei a me soltar. Sim, não, e era obrigatório, né? Sim, precisava trabalhar. Conversar com as pessoas. Olha, você falou um negócio assim realmente fantástico. E já teve, eu já, como executivo, eu acabei contratando pessoas com um currículo maravilhoso, só que depois a gente vê que o comportamental dele não é adequado. Já passou por isso também, né? Já passei, e eu acho que assim, é importante a gente aprender com tudo na vida, tanto com os bons exemplos como com os maus exemplos. Eu já tive sim na minha carreira líderes que eu olho para trás que eu tive um certo sofrimento na época porque não me agregaram, eu vi perseguição e tudo mais. Na época eu não tinha o entendimento, então na época por falta de entendimento existia um sofrimento, mas isso me traz um ensinamento do que não fazer, do que eu não replicar. Exatamente. Quanto hoje eu sou líder. Então o que eu não posso fazer para poder respeitar as pessoas? Então mesmo essa situação me trouxe ensinamentos. Você sabia que tem pesquisas, que inclusive isso é muito sério, porque tem pesquisas que mostram que 70% das pessoas saem das empresas não porque ela não gosta da empresa, mas sim, ou do que ela faz, mas sim por conta dos líderes. Certo, entendi. Porque a gente fala tanto de liderança, e a gente tem tantos casos aí, às vezes, de assédio, né, e maus líderes que também acabam prejudicando a própria equipe. Mas sem dúvida que a gente também tem, vamos dizer, que nós temos muitos bons exemplos também, né, de líderes que agregam, né, e da mesma maneira que eu tive esse líder que não me agregou, eu tive excelentes líderes que eu trago até hoje como exemplo do que fazer. A gente tem que sempre filtrar e pegar o melhor de tudo. Exatamente. Né? Então, Exatamente. Vamos falar do livro aí, como é que aconteceu esse projeto? Então, né, de novo, eu acho que é importante falar da importância que as pessoas têm na nossa vida. Como eu estava comentando, eu fui para a área de treinamento, né, não conhecia nada sobre diversidade e inclusão, até que, em determinado momento, eu conheci uma pessoa num evento, né, que uma grande amiga minha, Lilian Cury, uma pessoa cega, e aí ela começou a falar algumas coisas que eu falei, poxa, a diversidade é algo importante. E eu decidi trazer isso para a minha empresa, então eu já estava com a minha consultoria de treinamentos, e aí eu falei, bom, se eu vou vender, eu preciso aprender algo. E aí eu comecei a pesquisar algo um pouco mais superficial. Me encantei pelo tema, me especializei, hoje eu sou um consultor especialista em diversidade e inclusão. Que bacana. Mas tem que estudar mesmo, viu? A gente não pode ir pelo achismo, né? Exatamente. E aí, Kendi, uma das coisas também, uma competência que eu acho que é muito importante que todos exerçam, é a questão do networking. Então eu decidi usar essa minha capacidade de networking, com esse meu conhecimento de diversidade e inclusão, e reunir nesse livro aqui, o Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, né, 46 pessoas coautoras. Esse daqui já é o volume 2. No volume 1 nós tivemos 44 pessoas coautoras, pessoas que estão trazendo as suas experiências e pessoas de todas as dimensões. Então é um livro que ele vai falar de temas transversais, como comunicação inclusiva, liderança inclusiva, mas ele traz vivências também de mulheres, de pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, egresso de uma prisional, refugiados, geracional, racial, né, que traz um ensinamento muito grande. Então ele é uma coletânea, mas de pessoas muito sérias e pessoas que vivenciam. Né? E eu queria até com vulnerabilidade também. Vulnerabilidade. Né? E eu queria aqui aproveitar eu quero te presentear com esse livro. Olha, foi fantástico, viu? Pois eu autografo. Tá bom, é uma obra de magnitude. Parabéns, viu? Realmente eu sei que não é fácil e eu fico muito feliz que todas as profissões tenham algumas pessoas que conseguem fazer isso. Que a primeira coisa que
fala, não, vai dar muito trabalho organizado igual dele. E realmente dá muito trabalho. Mas quando a obra fica pronta, dá uma sensação assim, que eu consegui fazer, né? Exato. Não, e é sensacional, porque eu tenho visto pessoas dando depoimento do quanto o livro influenciou. O livro, as pessoas, né, o conteúdo dele influenciou elas profissionalmente. É o que está sendo indicado academicamente, nas empresas. Melhora a autoestima também. Total. Está tendo uma contribuição muito grande aí no mercado de diversidade e inclusão. E a gente precisa falar, quando eu falo diversidade e inclusão, são vidas. O ser humano, ele é diferente na sua essência. Então a gente também precisa aprender a lidar com as diferenças. Independente de você gostar, não gostar, aceitar, não aceitar, a palavra-chave é respeito. A gente precisa respeitar as pessoas. Perfeito. Tá ótimo. Olha, parabéns, viu, Luciano? Realmente, uma capa também maravilhosa, hein? Maravilhosa. Muito... a ilustração dela tem tudo a ver com a questão da diversidade e inclusão. Inclusão, exatamente. E ele é um livro que ele serve tanto para a questão para as pessoas mais leigas, mas também para as empresas, porque isso é outra questão, né? As empresas também têm o seu papel muito importante em realizar programas de diversidade e inclusão para poder acolher as pessoas, né? Sim. Todas as suas características e diferenças. E precisa do norte, né? Então, por exemplo, um livro já serve como norte. Sim. Que é aquilo que se a pessoa só recebeu de informação verbal, falta coisa. Então precisa de alguma coisa, principalmente com depoimentos e vivências, né? Isso, é aí que está a questão de respeitar o lugar de fala de cada um, né? Então, durante que você leva essas pessoas para dentro, dissemina esse conhecimento, você está apoiando outras pessoas e as próprias empresas nas suas dúvidas e divulgando essas pessoas dentro das organizações. Sim. Além disso, eles retrataram aqui o mundo real. Exatamente. E não aquilo que você escutou falar. Exato. Então, ele é um material muito rico. Tá bom. Luciano, você pode deixar seus contatos, por favor? Sim, perfeito. Bom, o Luciano Amato, o meu Instagram é Luciano_Amato e o meu LinkedIn Luciano Amato, simples assim. Meu contato telefônico 11 99607 4946 e eu estou inteira à disposição. Quando a gente fala aqui sobre diversidade é muito por propósito. Então quem quiser depois entrar em contato, fico à disposição. Gratidão, viu? Gratidão, entendi. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico psicólogo, organizador, escritor, Luciano Amato. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.